O vídeo de hoje é sobre a procrastinação. São pessoas pessoas que adiam, ficam protelando, ficam empurrando com a barriga, sejam decisões, sejam projetos importantes, tarefas importantes. Por que que algumas pessoas elas têm essa atitude de enrolar, de procrastinar, de não fazer o que precisa ser feito? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que identificar, muito importante entender que a procrastinação, ela é um mecanismo de defesa. A procrastinação visa proteger a pessoa do desconforto de ter que fazer o que tem que ser feito, ou decidir o que tem que ser decidido. A pessoa não quer entrar em contato com o resultado ou com a tarefa em si, por algum motivo. E a gente vai analisar aqui os motivos. Então, a procrastinação, antes de tudo, é um mecanismo de defesa, na verdade é uma evasão, é uma fuga, para evitar que a pessoa vivencie o desconforto que ela acha que vai ter ao fazer o que tem que ser feito, ou decidir o que tem que ser decidido, ou então o desconforto do resultado, do que ela tem que ser, do que precisa ser feito. Então, qual é a causa disso? Em primeiro lugar, a gente tem que analisar com calma e saber identificar se a procrastinação ela é circunstancial, eventual, pontual, é uma coisa aleatória, ou então se é um padrão de comportamento. O que nós estamos falando aqui é da procrastinação contumaz, frequente, é um padrão de comportamento. Todos nós em algum momento já procrastinou, já enrolou, porque a gente não estava motivado, não estava a fim de fazer alguma coisa, então não quer decidir nada naquele momento. A procrastinação, ela não pode ser confundida com essa atitude eventual. Tá? O que nós estamos falando aqui é de um padrão de comportamento. Se você for analisar a vida da pessoa desde a infância, ela tem esse padrão de procrastinação. Ela adia, ela enrola. Quando tem que fazer coisas importantes, quando ela se defronta com situações importantes, ela acaba adiando. Ou então ela não decide. E também, outro fator importante é não confundir a procrastinação com, por exemplo, uma depressãozinha crônica. Porque uma vez eu já vi uma mãe falando assim, mas o meu filho, ele é preguiçoso, ele adia tudo, ele não consegue nem para as festas ele vai, nem para futebol ele vai, ele não tem motivação para nada. A procrastinação, ela só age em determinados aspectos da vida da pessoa. A pessoa não perde a motivação para ir para a festa, para fazer o que dá prazer à pessoa, ela não procrastina não. Se a pessoa, ela mesmo em situações prazerosas, ela perde a motivação, aí é depressão. Aí é um caso bem provável de depressão, de isquemia ou uma depressão crônica. Então, quando a pessoa perde a motivação até para coisas prazerosas, então isso não é procrastinação, isso é já um caso de depressão crônica. O que estou falando aqui é que a procrastinação, ela é específica, ela atua em determinados momentos e aspectos da vida da pessoa. Ela não procrastina em tudo, ela não adia em tudo, ela não enrola em tudo. Se eu for falar para ela, vamos para um bar, vamos para a festa, o que dá prazer para ela? Pergunta para ela se ela quer fazer aquilo. Ela vai e faz. Ela vai estar pronta para fazer o que ela precisa fazer naquilo que dá prazer para ela. Agora, quando os assuntos ou os aspectos da vida da pessoa são sensíveis a ela em determinados pontos, por exemplo, tomar decisões em trabalho, ou se engajar num projeto, ou tomar uma decisão de vida, aí ela adia, aí ela enrola. Então é sobre esse ponto específico de procrastinação. Então tem que diferenciar, separar o joio do trigo. A questão de saúde mental é muito complexa, as coisas meio que se entrelaçam, se misturam, e fazer um diagnóstico errado é muito fácil.
Então tem que ter muito cuidado, fazer uma anamnese muito precisa, uma análise muito focada, embasada, para que a gente consiga separar as coisas, o joio do trigo. No caso da procrastinação, estamos falando, não tem nada a ver com a depressão crônica, distimia, onde a pessoa perde a motivação total por tudo, inclusive para os prazeres. E também não tem a ver com a questão eventual, de repente é circunstancial, eu não quero, não estou afim de fazer, pronto, não vou fazer. Isso não é procrastinação. Procrastinação ela é um padrão de comportamento e atua em determinadas áreas sensíveis à pessoa. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Tá? Sob a ótica da terapia do esquema, a gente consegue identificar as causas da procrastinação através de alguns esquemas. O primeiro deles é o esquema de defectividade. O esquema de defectividade, esse esquema dá uma baixa autoestima. A pessoa sente que não tem valor, sente que as pessoas não gostam dela, e sente muito para baixo, muito com autoestima muito baixa. E a pessoa com autoestima muito baixa, ela perde a motivação para fazer. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou decidir sobre isso? Se, sabe, não tem valor, não há. Quando a pessoa tem uma autoestima muito baixa, ela perde a motivação. Ela pode vir a perder a motivação. E esse esquema de efetividade é o nevrálgico na questão da baixa autoestima. Então pode justificar a procrastinação crônica. Um outro esquema é incompetência / dependência. A pessoa foi super protegida pelos pais, ela não conseguia fazer nada sozinha, sempre tinha alguém para fazer para ela. Tá? Então ela cresceu com um esquema em que ela é incapaz, ela não consegue fazer, a não ser que tenha ajuda. Então o esquema é incompetência / dependência. Ela acha que não consegue dar conta do que vai fazer sem ter a ajuda de alguém. Então, todos os projetos, até as decisões, a pessoa ela precisa de ajuda, de terceiros. E quando ela não tem essa ajuda de terceiros, ela acaba não fazendo. Ela procrastina, ela adia, até ela conseguir ter ajuda. Então, esse esquema também explica a procrastinação. O terceiro esquema é o fracasso. A pessoa tem uma sensação muito forte de que é fracassada, que tudo que ela faz, ela não vai dar certo, as outras pessoas são mais competentes do que ela e que não adianta fazer porque ela tem dedo podre, se tocar não vai dar certo. Então é um esquema muito debilitante. A pessoa ela acaba gerando resultados que reforçam esse esquema do fracasso. A pessoa realmente fracassa em quase tudo que ela empreende. Então, mais uma vez, se deparando com uma tarefa, um projeto, uma decisão que ela precisa se engajar, ela não faz, ela adia, porque aquela sensação de fracasso é muito grande e impede dela fazer. Ela não quer ela sofrer, porque é um sentimento de inferioridade, de incapacidade enorme. E a pessoa, toda vez que tem que se defrontar com uma situação em que ela tem que fazer alguma coisa, tem que mostrar um resultado, tem que dizer a que veio, ela entra naquele estado muito negativo, de que não vou conseguir, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer. E aí ela adia. O último esquema que pode explicar a procrastinação é o chamado padrão inflexível. A pessoa tem uma autoexigência muito forte na forma de um preciosismo, um perfeccionismo muito forte, e tudo tem que estar em condições ideais de temperatura e pressão. Então ela nunca consegue se engajar, tocar os seus projetos, fazer o que tem que ser feito, tomar uma decisão, porque ela tem medo de errar, tem medo de fazer a coisa errada, e também ela fica colocando condições ideais. Bom, eu não posso fazer isso porque não é a data certa, não é o momento certo. Ela sempre dá essa desculpa, porque ela sempre fica buscando situações ideais,
porque ela tem medo de errar. Ela é muito perfeccionista, ela é muito preciosa, ela é muito minuciosa, então esse perfeccionismo acaba agindo contra a pessoa. E ela fica adiando, ela não toma decisões com medo de errar, e o medo de errar é insuportável, porque ela se coloca num padrão muito alto de exigência, de qualidade do que ela tem que fazer, e esse padrão nunca é atingido. Então acaba se voltando contra ela mesma. A procrastinação, então, pela ótica da terapia do esquema, ela pode ser explicada nesses esquemas que eu coloquei para vocês. E como curar isso? A gente tem que... A cura se dá na terapia. Na terapia do esquema, a gente faz o processo de, digamos, dessensibilização. A gente atua nos esquemas, nas origens da ferida emocional, das necessidades emocionais que não foram atendidas, que geraram os esquemas. A gente provoca uma dessensibilização, a pessoa já não reage de uma forma muito forte, muito visceral ao problema, e ao mesmo tempo a gente cria novas estratégias de comportamento que fazem com que a pessoa quebre o padrão de procrastinação. Então, somente nessas condições, na terapia do esquema, atuando na causa do problema, é que a procrastinação ela definitivamente ela é curada. Não adianta fazer vídeos motivacionais, não adianta criar, não adianta focar nas consequências. A gente vê muito em vários lugares, em seminários, treinamentos, as pessoas focando na consequência. Não adianta focar na consequência, a questão é emocional. Quando a causa é emocional, ela supera tudo. Não tem nada que consiga mudar, a não ser a gente atacar, focar na regeneração, na reconstrução emocional que gerou os esquemas, que gerou o comportamento. Então não adianta focar nas consequências, que a pessoa vai se motivar num dia, no dia seguinte já está fazendo a mesma coisa, continua com o mesmo padrão de procrastinação, de enrolação. Então, somente a terapia, atuando na causa, nas questões emocionais, a gente identifica todo o histórico emocional, o que gerou os esquemas, e fazer uma reestruturação de tudo que aconteceu, fazer uma recuperação da vida da pessoa, da questão emocional dela, fazer uma reparação parental, fazer o que os pais não fizeram com ela. De repente, os pais foram muito controladores, os pais foram muito protetores, de repente as condições de vida dela causaram esse dano emocional que fez com que ela tivesse esses esquemas, um deles ou vários esquemas correlatos, e que provocaram esse comportamento de procrastinação, tá? Bom, por aí o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado e deem um like no canal. E até o próximo vídeo.